Os sistemas de pecuária também se baseiam em dois sistemas, que é o intensivo e o extensivo. Então nós temos a pecuária intensiva, com a produção de gado e derivados por técnicas específicas. Como o gado, nós temos aí o gado bovino, que é o boi, o gado suíno, que é o porco, o gado caprino, que é a cabra. Temos também o gado ovino, que são as ovelhas, bufalino, que são os búfalos, é muito praticado na região norte. Então, algumas técnicas, como inseminação artificial, é muito praticada na pecuária intensiva. Há fazendas que coletam o sêmen do touro de raça pura, que é vendido esse esperma para produtores menores para melhorar o animal. Então, a inseminação artificial é a técnica mais recomendada para a produção pecuária intensiva. Então, não há inseminação natural na pecuária intensiva. Melhoramento genético. Então, além de coletar esses espermas do animal com melhor gene, com raça mais adequada, é feito um melhoramento em tubos de ensaio, é feito um melhoramento genético, é um animal meio que transgênico, para que ele dê uma maior produção de carne principalmente e de leite. E cruzamento controlado, justamente esse cruzamento é feito de forma artificial com o sêmen de animal de raça melhor para melhorar o rebanho. Então, esse melhoramento do rebanho é muito comum em todas as sociedades rurais do mundo. Aqui nós temos exemplo da pecuária intensiva, com o gado criado confinado e comendo ração o tempo todo. Então ele não é solto, ele é criado justamente para se alimentar, para engordar rapidamente e ter uma produção bem ampla. Aqui um exemplo de suínos também, com o mesmo sistema desse, de bovinos, onde o porco é criado preso, comendo, engordando e aumentando cada vez mais a produção. Aqui nós temos o exemplo de gado leiteiro, onde também a vaca é criada presa, se alimentando. Esse alimento é enriquecido justamente para incentivar a produção leiteira de leite no organismo da vaca, e a produção é retirada através de máquinas para evitar assim contato manual e contaminar também o leite. Então é feito sem nenhum tipo de contato manual e o leite é mais limpo e mais puro. E constantemente é retirado, todos os dias, diariamente. E aqui nós temos um exemplo de uma raça belga que foi desenvolvida em laboratório, uma raça geneticamente modificada, e que esse boi aí tem cerca de o dobro do tamanho da quantidade de carne que o boi comum daria. Então tem boi desse tipo aqui que chega a pesar 1 tonelada. Ele é utilizado exclusivamente para o corte, visto a quantidade de músculos que ele desenvolve, graças a melhoramento genético. O sistema de pecuária extensivo, o gado é criado solto, se alimentando do pasto nativo, então depende muito do pasto natural. Esse pasto natural, como é só capim, gramas e ervas, não dá o nutriente suficiente para que o gado cresça bastante e dê uma produção tanto de leite como de carne ampla. Depende do clima, porque depende da chuva, depende do sol, para que aquele capim cresça e o gado possa se alimentar. Mas mesmo assim o alimento não chega a ter nutrientes suficientes para ele crescer muito. E por isso tem baixa produtividade. O gado vai produzir menos carne, menos leite e consequentemente vai ser menos rentável, devido à falta principalmente de ração e alimento com nutrientes melhorados e significantes. Como exemplo de pecuária extensiva, nós temos aí o peão levando o gado para pastagem, onde ele vai comer aí, pastar nos campos.
O gado é criado solto, sem nenhum tipo de controle do que ele está comendo, ele come apenas a vegetação nativa. Também é comum qualquer tipo de gado, seja ele bovino, seja ele caprino, ovino ou suíno. Então pode ser qualquer tipo de gado criado solto, vai caracterizar como sendo pecuária extensiva. Dentro dos sistemas agrícolas nós temos a agricultura familiar, a agricultura comercial, cada uma com seu objetivo. Vamos ver detalhadamente cada um deles. E a agricultura tradicional. Sendo que a agricultura tradicional se subdivide em alguns tipos, como a agricultura itinerante, a agricultura sedentária, a agricultura em oásis ou irrigada e a agricultura em jardinagem. Então, cada uma tem a sua especificidade, tem a sua origem, tem o seu modo e região ao qual ela se aplica melhor. Então, primeiro vamos começar com a agricultura familiar, que a gestão é familiar. Então, não há um chefe, não há um salário, não há empregados. Toda a gestão, as etapas é feito dentro de propriedades familiares, onde cada um exerce a sua função e todos se beneficiam dos lucros daquela produção voltada para necessidade ou renda extra. Então, na agricultura familiar, geralmente eles plantam justamente para suprir suas próprias necessidades, seja ela a necessidade da própria alimentação, então cultiva seu próprio alimento, e o excedente é convertido em outros bens ou em dinheiro para utilizar ou investir em saúde, investir em outros tipos de alimento, né? Você não vai comer só aquilo que você planta, investimentos, ou investir dentro da própria propriedade. Então, a agricultura familiar tem essa característica de ser voltada para necessidades da família ou de alguma renda extra. E, geralmente, em pequenas propriedades rurais, as propriedades familiares são pequenas, e geralmente é uma família, ou com pai, mãe, filhos, ou com pai, tios. É muito comum o plantio de hortaliças, a policultura, feijão, mandioca. Então eles não plantam. A agricultura familiar geralmente não é voltada apenas para um tipo de cultura, um tipo de produto. Geralmente eles fazem a policultura, plantando hortaliças e outros bens para se alimentar. Às vezes até criam algum animal. Como por exemplo aqui, essa família, você observa nitidamente que é uma agricultura familiar com beterraba. Aqui também, plantando hortaliças, onde cada cova tem um tipo de vegetal. E mais um exemplo, também plantando hortaliças, cebolinha e outra hortaliça aqui. Agora, a agricultura comercial. A agricultura comercial tem o objetivo de maximizar lucros. Então, quanto mais lucro, melhor. É a agricultura capitalista. Eles investem para ter um retorno maior. Então, investem em tecnologia, investem em formas de plantar e ter uma produção maior por metro quadrado, maximizando os lucros. O trabalho é assalariado, então é contratado até empresas terceirizadas justamente para cuidar daquela produção, para administrar, para contratar outros trabalhadores para fazer o plantio e a colheita. E o modelo é empresarial, utilizando técnicas modernas, justamente por conta dos investimentos que vão ser aplicados para se ter uma maior produção e poder ter um melhor preço no mercado internacional. E, geralmente são grandes propriedades, com a aplicação de monocultura, que é a cultura de um só produto. Esse produto é investido de forma maciça para modernizar as técnicas, seja ela de cruzamento de espécies ou melhoramento genético da semente, e com isso ter uma produção maior, livre de pragas, mas destinado
exclusivamente a um único tipo de produto, como soja, por exemplo, como milho, como laranja, e é destinado ao mercado externo, para exportação, onde vai ter o seu valor cotado em dólar, o seu valor é cotado pelo mercado internacional e com isso a lucratividade é maior. Iniciou com a colonização da América Latina, onde os colonizadores portugueses e espanhóis utilizavam o método de plantation, que no caso do Brasil iniciou-se com o plantio de cana-de-açúcar, de forma maciça, um único produto que era destinado justamente para a produção de açúcar para levar para a Europa e vender na Europa. Como, por exemplo, aqui, utilização de máquinas de forma intensiva, plantio e colheita de soja, utilização de várias máquinas para não perder tempo na produção, tirar essa produção e já plantar outra. Agora a agricultura tradicional, que falta recursos para plantar, então utiliza-se dos recursos até pré-históricos nos tipos de agriculturas tradicionais. Justamente tem esse nome devido à falta de aplicação de recursos modernos, não a carência de técnicas modernas, técnicas mais avançadas. O que se faz é apenas depender da natureza, depender do solo e da própria natureza para que aquela planta se desenvolva e aquela lavoura consiga dar frutos. E a produtividade é baixa, justamente pela falta de técnicas e a falta de recursos para investir em técnicas melhores. A produtividade é baixa e geralmente é utilizada mais para a subsistência dos agricultores. Como por exemplo aqui, o que eu estou utilizando de técnicas rudimentares de arado puxado a tração animal, onde o indivíduo aqui está segurando o arado. Da mesma forma aqui, só que em outro país, utilizando também tração animal com o arado. Isso já é mais moderno porque utiliza até rodinha, está aqui nem rodinha tem. Ou utiliza-se até para arar a terra, até a própria enxada, né, a própria força manual humana para arar e poder plantar, fazer o plantio. Dentro das produções tradicionais nós temos aí a produção itinerante, a agricultura itinerante, que tem como característica a queima e plantio. Então, quando o solo se esgota devido às queimadas, aí muda de lugar para procurar uma outra área para queimar novamente e plantar. Então, por isso o nome de itinerante fica mudando de lugar em lugar quando aquele solo está desgastado. Então, geralmente são regiões tropicais e pobres, muito na África e também na América Latina, que é aplicado esse tipo de técnica, que é uma técnica muito antiga, uma técnica muito antiga, rudimentar e sem nenhum tipo de adubação. Simplesmente utiliza a fertilidade daquela queimada e o solo se esgota rapidamente. Geralmente se faz policultura familiar, então cultiva vários tipos de produtos para a subsistência familiar. E após a colheita, a terra é abandonada justamente porque perdeu a fertilidade, já está esgotada, então aquela família abandona a terra e vai buscar terras em outro lugar. Geralmente são terras do Estado, que nem sempre são vistoriadas, e por isso que eles fazem esse tipo de prática. Como por exemplo aqui, queimadas de floresta, geralmente são práticas irregulares, ilegais, visto que queima a vegetação, principalmente na África isso ocorre. Ou aqui na savana africana, faz a queimada, planta, por queimar a vegetação, o solo se esgota rapidamente, e com isso tem que abandonar aquela terra e buscar outra. Aqui mais uma vez, terras tropicais da América Latina. Agora a produção sedentária, que já é uma técnica diferenciada, porque ela, apesar de ser atrasada tecnicamente, mas ela se fixa em um lugar só. Então o que ocorre é o adubo orgânico, sem irrigação, então depende exclusivamente
do poder do clima, se chove, se não chove, se dá sol, se não dá. Então, e o adubo é orgânico, seja ele extraído de animais ou de outras plantas. Geralmente são países da África que utilizam esse tipo de... mas na América Latina também, na Ásia, mas na África principalmente, esse tipo de técnica. E a produção é intensiva, porém intensiva, mas não com a aplicação de recursos modernos e técnicas, mas sim para necessidades do produtor. Então o produtor consegue sobreviver daquela produção que é intensiva para as suas necessidades. E a ocupação é permanente, o que vai fazer com que a terra não se canse, ou se não se esgota, é justamente a rotação de culturas, que é uma técnica em que cada quadro da terra é feito um tipo de cultura, plantado um tipo de produto, e que vai modificando com o passar do tempo. Quando tira planta outro tipo de cultura naquele que foi colhido. Como aqui, por exemplo. Cada quadro desse é um tipo de cultura, um tipo de produto. Então, quando é retirado aí coloca-se outro aqui. E outro em cada quadro desses. A produção em oásis ou irrigada é muito comum em países onde o clima não é favorável, como a África e Ásia. Oriente Médio, principalmente. Que necessita de irrigação. Essa irrigação, às vezes, carece de muito recurso. E em oásis, que é quando há uma nascente no deserto. Então, depende de fontes de água subterrânea, seja no oásis ou seja na irrigação, porque o oásis brota aquela água, por isso tem o nome de oásis, é uma exceção ao deserto. Ou a irrigação que é retirada, extrai aquela água de camadas profundas do subsolo para fazer a plantação. Como eu tinha falado, geralmente na África ou na Ásia, principalmente no Oriente Médio, e geralmente praticam policultura destinada ao mercado interno, visto que, como as nações que utilizam essa prática têm um grande percentual de suas terras desérticas, então todo tipo de produção que seja feita de alimentos em seu território vai ser destinada ao mercado interno, para alimentar a própria população. A gente não tem poder para exportar a produção agropecuária nos países que dependem da produção em oásis ou irrigada. E a produção intensiva, eles utilizam técnicas modernas, avançadas, produzem intensamente, o máximo que pode, porém a produção é baixa justamente pela falta de fertilidade do solo desértico. Tem que ser melhorado artificialmente. Como podemos observar aqui, você vê que é um deserto, onde há plantação, justamente por conta de ser um oásis. Aqui tem uma nascente ou uma água minando que faz o solo ficar mais úmido e ele pode ser enriquecido artificialmente e daí pode ser praticada a agricultura. Aqui é a prática de irrigação, essa prática de construção de canais, que é milenar, inclusive os egípcios os egípcios antigos faziam a construção de canais para fazer a irrigação, drenar a água do rio Nilo e fazer a irrigação em locais afastados das margens do rio. Os maias também faziam isso, então isso aqui não é uma técnica recente, porém é eficiente. Ou essa técnica mais moderna, que é muito comum no Oriente Médio, na Arábia Saudita, por exemplo, e outros países, que é quando se perfura um poço, vários poços no caso, até chegar ao lençol freático, lençóis artesianos, então são poços profundos, vai encontrar essa água em camadas profundas do subsolo, são chamadas água fóssil. E essa irrigação é feita em forma circular, justamente porque o poço está aqui no meio. Então, a água vai correr aqui de forma circular. Quando esse poço seca, ele não vai encher mais de jeito nenhum. Então, esse círculo é abandonado. Então, cada vez que um círculo é abandonado, o poço não vai encher mais, porque as águas são águas milenares que estão
há milhares ou milhões de anos lá, se acumulando. Então vai ter que esperar milhares de anos para poder aquele poço se encher novamente. Então secou, abandonou. Cada ciclo desse que secar vai ser abandonado. Então nós temos aqui um exemplo de um que secou aqui. Ó. E também temos a produção em jardinagem, que é uma produção bonita, não é moderna, é milenar também, inclusive no Japão, na China, no Sudeste Asiático. Ela precisa de numerosa mão de obra, precisa de muito cuidado, justamente por geralmente é alagada, produção de culturas alagadas, como trigo, arroz, principalmente arroz, no Sul e Sudeste Asiático, no Japão, Sudeste Asiático, na China, também na Índia, e ocorre geralmente em policultura familiar, e arroz e hortaliças. Está muito comum arroz porque é a base alimentar dos orientais. Destinado principalmente ao mercado interno, visto que é a base alimentar, com exceção de Malásia e Indonésia, como são países pequenos e a produção é grande, eles destinam uma parte da produção principalmente ao Japão, que apesar de ter uma grande produção, mesmo sem muita terra agricultável, mas não atende ao seu próprio mercado. Então, geralmente eles compram a sua leva de arroz desses países aqui. Então, como nós podemos ver, é uma cultura bem bonita, onde aproveita as montanhas e constrói degraus. Esses degraus são preenchidos com água e a cultura é plantada. Então, geralmente arroz e hortaliças. Então, é uma prática de aproveitamento de terras em montanhas. Você observa que são degraus que são colocados para que são degraus largos, inclusive, de hortaliças e arroz, principalmente.